Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Luciene Casarotto. Luciene, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada, João. Luciene, o Brasil vive um momento diferente, desde o dia 12 de junho até o dia 13 de julho, que é a Copa do Mundo. E a gente percebe, não só em Andradas, como em todo o país, casas enfeitadas, a cor da bandeira espalhada. Esse momento desperta esse brasileiro que tem dentro de cada um? Acho que é o momento, né, do povo brasileiro poder assumir a bandeira, né, como sua, e a atração pelas cores verde e amarela, na maioria das vezes, né, vem para dizer que dentro de cada casa ou no portão de cada casa onde existe aquela bandeira, aquele símbolo, existe um torcedor, né, um torcedor que está ali e espera algo do país, né? Neste caso, espera a taça no dia 13 de julho. Esse espírito que se desperta, isso é bom? Sim, né? Eu acho bom, né? Porque o futebol, no meu ponto de vista, ele não existe barreira social. Então é o momento onde todo mundo está com o mesmo objetivo, ver o Brasil ser campeão. Então não existe classe social, não existe raça, não existe nada que difere. Está todo mundo inserido no mesmo grupo e esse grupo é o grupo do brasileiro que torce pela taça no final, né? Esse torcer, esse se envolver, pode trazer prejuízos emocionais, que nem no último final de semana apenas, toda aquela tensão? Eu acho que existe a tensão, né? Pro torcedor dito normal, né? Aquele que torce, mas não vai além disso. Agora, a gente tem que pensar nos fanáticos, né? Existem aí um grupo que se diferencia um pouco, que são os fanáticos, né? Que não aceitam uma reação diferente, um comportamento diferente daquele outro, né? O único meio que eles acham de ser feliz é tendo o mesmo comportamento que eles. E geralmente os fanáticos são mais agressivos, eles agem com essa agressividade. O fanatismo é um meio de fuga da realidade, né? Então a pessoa se dedica totalmente àquele fato, àquele objeto de desejo que nesse caso é a taça, né? O Brasil ser campeão. E ele tem muita dificuldade de aceitar o pensamento do outro, aquele que não é fanático, aquele que leva na brincadeira, que leva realmente como um esporte, né, que não vive em função daquilo, eles não aceitam e acabam reagindo com uma certa agressividade, o que pode ser prejudicial. Tem como controlar isso ou é da pessoa, esse fanatismo? Então, o fanatismo, ele geralmente não vem só com a Copa do Mundo. Geralmente a pessoa é fanática em alguma coisa, né? Ela tem um desejo muito forte por determinado objeto. E na minha visão, o meio de se livrar disso é através da terapia, porque é uma constituição do sujeito, né? Ele aprendeu de alguma forma lá na infância esses ensinamentos com a família, com os pais, então ele vai agir assim para o resto da vida se ele não entrar num processo psicoterápico. Nesse último jogo, foi registrado em Belo Horizonte, num barzinho lá próximo, um torcedor que infartou. Isso pode acontecer se a pessoa não estiver preparada para assistir um jogo, fisicamente, psicologicamente? Sim, pode acontecer. É um nível de estresse muito elevado, né, uma carga muito forte aí de adrenalina, né, leva o sujeito a alterações fisiológicas, né, mas lembrando que provavelmente esse caso é um fanático, né, que leva muito a sério, que não consegue levar como um esporte, mas sim como algo que tem que acontecer. E o futebol é imprevisível, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Enquanto o juiz não apita o final do jogo, a gente não sabe o que acontece. Tem pessoas que não têm essa ligação com o futebol e em época de Copa do Mundo param o que estão fazendo para acompanhar um pouquinho o jogo, um lance ou outro. Esse espírito poderia ser vivenciado o ano todo? Acho que sim, né? Mas a Copa do Mundo tem muito da cultura do Brasil, né? O Brasil, em termos de futebol, ele é o único meio que ele conseguiu ser reconhecido
internacionalmente foi através do futebol. Pelo menos do lado positivo do Brasil, é o futebol que trouxe essa visão legal. Então o brasileiro, há décadas, para não dizer há séculos, né, é ligado ao futebol de uma maneira diferente. Então as pessoas, dizendo em Copa do Mundo, elas reagem de forma diferente. Porque até algum tempo atrás, vou dizer 20 anos atrás, o Brasil era só o campeonato que existia de futebol, era a Copa do Mundo, não existia outros, que nem hoje Campeonato Mineiro, Campeonato Paulista, Copa das Confederações, Olimpíadas, era diferente, né? Não tinha essa repercussão como tem hoje. Então a Copa, ela já foi ela está sendo um pouco vulgarizada, porque não é mais um único campeonato, mas ele está embutido, né? Lá nos avós, depois dos nossos pais, agora na gente, provavelmente vai passar isso para os filhos, né? É culturalmente aceito, esperado e desejado por todos. Esse período de pouco mais de um mês, ele traz benefícios para as pessoas, de termo de união, da confraternização que existe mesmo, de pessoas que acompanham o jogo junto? Eu acho que a gente tem que pensar, né, que o futebol, ele, em termos sociais, ele aproxima as pessoas. Mas a gente tem que pensar que o futebol, ele está ligado a parte cognitiva nossa, quando nós vamos assistir um jogo, ela não precisa funcionar. A gente não precisa ter uma maturidade de pensamento muito grande, a não ser quando a gente acha, deveria chutar ali, chutar lá a bola, deveria ter passado, ter mandado direto para o goleiro, né? Então não existe maturidade de pensamento. Então isso faz com que as pessoas fiquem mais unidas, mais alegres, mais próximas, porque não existe reflexão, não existe crítica, né? Nós não precisamos pensar enquanto estamos torcendo. Então nós somos pessoas que estamos ali só para pura diversão. Então isso quer dizer que aproxima as pessoas, né? Mas a gente tem que pensar que o Brasil ele não é só o reflexo da Copa do Mundo. Existe muita coisa por trás disso que deve ser pensada, né? E talvez nem deveria se parar tanto como está parando, né, o país. Mas enfim, a gente tem que comprar esse preço, né, e ir embora com as consequências. Com certeza. Luciane, obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversando hoje com a psicóloga Luciane Casarotto.